clicar aqui para começar a gravar. Então, Lídia, sim, eu ainda vou colocar mais uma lista valendo pontos sobre teste de hipótese lá no Ava, tá? Assim, depois você acabou respondendo, aí eu nem fiz a pergunta por voz. Tá, tudo bem, sem problemas. Gente, pode ficar à vontade se vocês quiserem interromper para fazer a pergunta, não tem problema não, tá? Bom, então vamos lá, vamos retomar da onde a gente parou na aula passada. O finalzinho foi o que a gente estava vendo era o teste para proporção, né? Usando aquele exemplo dos partos prematuros. E aí na aula de hoje a gente vai começar falando sobre p-valor do teste, tá? P-valor é um conceito muito importante. Eu diria que se não o conceito mais importante do curso, certamente é um dos mais importantes. Porque todo o teste de hipótese, quando vocês veem em pesquisa, né, ou em artigos, sempre se reporta o p-valor. Porque o p-valor ele te dá mais informação do que você simplesmente dizer que rejeita ou que aceita H0. E a gente vai ver por quê, tá? Então, ela é uma maneira mais informativa de conduzir o teste. Quando você reporta o p-valor, né, a pessoa ela tem uma noção melhor, né, do quão extremo ou não é o valor observado da estatística de teste de acordo com H0. E esse é o conceito-chave aqui, tá bom? Pessoal, e assim, era qual conteúdo? Eu estava conversando com a minha esposa ontem, que ela é bióloga, né? Ela me falou que tinha uma matéria na biologia em que vocês usam teste de hipótese, se eu não me engano, mas eu não consigo me lembrar agora se era em evolução bioquímica ou acho que evolução. Vocês usam, alguém que já tem feito evolução, vocês usam teste de hipótese em evolução? Aham, usamos sim. Se E você... aquele de Weinberg também. E aquele o quê? De Weinberg. Hard Weinberg. Você já fez a matéria? Tô fazendo. Hum. Eu queria pedir se você puder me mandar o que vocês usam de teste de hipótese, algum material, alguma coisa, só para eu me familiarizar exatamente com em que contexto essas coisas aparecem para vocês. Porque aqui a gente ensina de forma muito geral, o que eu, por exemplo, acho que tem mais chance de vocês usarem. Mas eu não sei na prática, né? E aí, como ela não tem mais os materiais da época de aluna, eu não consegui ter acesso a isso. Então, se você não se importar, poderia me enviar por e-mail alguma coisa aqui. Ou qualquer outro aluno também, né, só para eu ter uma noção mais ou menos de como é que vocês usam, que aí numa próxima vez eu consigo abordar coisas mais Eu posso, diretamente relacionadas. eu posso enviar o que eu tenho anotado, porque são vários módulos da matéria. Eu acho que essa parte Hum, foi do primeiro módulo. Aí eu tá. posso enviar o que eu tenho anotado e também o professor desse módulo, que dá essa parte de teste de hipóteses e tudo mais, ele deixa as aulas livres no YouTube. Tá, Aí, se você legal. quiser, eu posso te mandar também essa parte. Ótimo, ótimo, ótimo. Acho que seria bem bacana. Que eu mando sim pra você. Tá, obrigado, valeu. Então, assim, o que eu estava falando, pessoal, é que para conduzir o teste de hipótese, a gente usa o conceito de p-valor, tá? Mais tradicionalmente falando. A primeira forma de fazer o teste de hipótese, que foi o que eu estava ensinando para vocês, que eu ensinei para vocês até agora, foi usar o nível de significância alfa para definir a região crítica, né? Por quê? Porque o alfa ele era definido como a probabilidade do erro do tipo 1, que é igual a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdadeiro, né? E exatamente o alfa era usado para definir a região crítica, porque eu rejeito H0 se a estatística de teste
e a estatística de teste pertencer à região crítica, né? Então, o que acabou acontecendo, e que a gente viu lá nas aulas passadas, é que o alfa, que é o nível de significância, define quem é a região crítica do teste, né? Se eu voltar aqui, eu acho que eu tenho alguma coisa... Aqui, tá vendo? O alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, ele vai definir a região crítica do teste. Por exemplo, se a minha hipótese alternativa for P maior que P0, onde esse P0 é um número, né? Eu vou definir a região crítica medindo a área abaixo da curva na cauda da direita e fazendo essa área ser igual a alfa. Então, eu vou aumentando a área, começando lá do infinito, né? E eu vou vindo para trás até que essa área aqui fique igual a alfa. E uma vez que essa área fica igual a alfa, essa área tem um pezinho ZS, né? Deixa eu aumentar aqui para mostrar melhor para vocês. Então, essa área, ela tem aqui um limite, um ponto na esquerda que delimita a área, né? Se eu colocar à direita. Então, eu vou medindo essa área aqui até que ela fique igual a alfa, e aí o ZS define a região crítica, né? Porque a região crítica fica sendo o intervalo que começa em ZS, e aí tanto faz o intervalo que inclui ou exclui, tá? E vai até mais infinito. Então é isso, né? A região crítica começa a partir de ZS, tá? Ou seja, e esse ZS, ele é determinado em função de alfa, né? Então, ele fica determinado em função de alfa. Ops. Função de alfa. Tá? Então, o que eu queria começar falando com vocês é isso. É que o nível de significância alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, define a região crítica do teste, tá? Bom, e a gente vai ver que uma outra forma de definir a região crítica é através do p-valor. Tá? Bom, então vamos à definição do que significa o p-valor. Bom, então p-valor é a probabilidade sobre H0 de observarmos um valor mais extremo para a estatística de teste do que o que foi obtido na amostra. Como assim? A gente precisa de um tempinho para poder digerir essa informação, né? Eu vou pegar a estatística de teste no caso, né, das minhas hipóteses nula e alternativa. Então, hipótese nula, deixa eu colocar aqui no caso nesse caso, né, no caso dos partos prematuros. Então, minha hipótese nula era P igual a 0,1 e a hipótese alternativa era P maior do que 0,1, tá? Porque eu queria testar o nível de 2% de significância se mais de 10% das mulheres em gravidez de risco já tiveram parto prematuro. Então, né, eu quero testar essa hipótese aqui. Só como essa hipótese não contém a igualdade, ela tem que ser hipótese alternativa e a hipótese nula sempre é a que contém a igualdade. Então, ela vai ser do tipo P igual a 0,1. Tá? Então, beleza. Feito isso, agora eu posso definir quem é o p-valor. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente tinha feito a conta de que o p-chapéu é a proporção na amostra. Então, olha, na amostra, 159 gestantes nunca tinham tido parto prematuro. Então, as que tiveram foram 30, porque no total eram 189 gestantes na amostra. Tá? Então, aqui Professor, é 189. Oi. por que eu tenho que considerar essa proporção de 30 aí? Qual que seria a fórmula do p-chapéu? O p-chapéu, ele é 1 sobre n, somatório de xi, onde i vai de 1 até n. Aí, onde esse xi aqui, ele vai ser igual a 1, se, nesse caso, né? No caso, como o teste é para mulheres que já tiveram parto prematuro, então o xi vai ser igual a 1 se a mulher I, tá? Então, abreviando aqui, porque não vai dar espaço. Se a mulher I
teve parto prematuro alguma vez, tá? Ou antes. E 0, caso contrário, que eu vou abreviar como CC, tá? Então é isso. O XI, ele vai ser 1 se a iésima mulher teve parto prematuro antes, ou 0 caso contrário. Então, quando eu somo XIs, o que eu estou fazendo é contando quantas mulheres já tiveram parto prematuro, concorda? Então é só eu ver quantas já tiveram. Se 159 na amostra nunca tiveram partos prematuros, então é porque as outras 30 tiveram, né? Então por isso eu boto 30 como sendo o meu somatório de XI. E o N é o número de gestantes, tá? Eu não pensei assim dessa forma quando escrevi esse número, eu fui de forma mais direta. O P-chapéu representa a proporção amostral, né? A proporção de casos que tem a referida característica na amostra. Então, eu vou lá na amostra e vou ver, né? Como eu quero testar as que já tiveram parto prematuro, então eu tenho que ver qual é a proporção na amostra que já teve parto prematuro. Então, são 30 gestantes que já tiveram, num total de 189. Aí eu fiz assim, de forma um pouco mais direta. Mas a fórmula mesmo é essa que está aqui. Tudo bem? Entendi, valeu. Tá? De nada. Então, beleza, né? O P-chapéu assume esse valor, eu vou só colocar aqui no R, para a gente poder ter o valor em decimal mesmo. Vou puxar um pouquinho para o lado, porque senão... Que engraçado. Vamos lá. Eu vou botar aqui os meus 30 dividido por 189. Dividido por 189. Deu 0,15 alguma coisa. 0,15873. Vou deixar 87 só, tá? Bom, então, beleza, já escrevi minhas informações aqui. Agora vamos para o p-valor. Então vamos lá, vamos para a definição de p-valor e escrever a fórmula dele com base na definição. O p-valor é a probabilidade, então já vou colocar aqui, tá? P-valor é igual a probabilidade sobre H0 de alguma coisa acontecer. Então é de quê? De observarmos um valor mais extremo para a estatística de teste do que o obtido na amostra. Então, quem é a estatística de teste? Vou colocar aqui, nesse caso. Aí, a estatística de teste, pessoal, vai depender do teste, tá? O teste para proporção tem a sua própria estatística de teste. O teste para média tem a sua própria estatística de teste, e assim sucessivamente, tá? Então, estatística de teste. Nesse caso, é quem? É aquela estatística Z, né? Que era o P-chapéu padronizado. E como é que eu padronizo o P-chapéu? Eu subtraio a média, que é P, e divido pela raiz da variância. Qual é a raiz da variância? A raiz da variância é P vezes 1 menos P, que é 0,9, dividido por N. Tá? Então, essa aqui é a minha estatística de teste. E a gente viu que essa estatística de teste é aproximadamente normal 0,1 sobre H0 para N grande. Nossa, ficou tanta informação para N grande, tá? Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo para poder ter mais espaço. Tá? Então, essa é a minha estatística de teste. É P-chapéu menos... Aí, esses valores aqui ó, são P0, né, que é o 0,1. Aqui é P0. Aqui é 1 menos P0. E aqui é o N mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui à definição.
Então, é a probabilidade sobre H0, que foi o que eu já escrevi, de observarmos um valor mais extremo para a estatística de teste. Então, a minha estatística de teste eu já vou colocá-la aqui, né? É o Z. De eu observar um valor mais extremo do que o valor que foi obtido na amostra. Aí eu preciso definir, né? O que eu quero dizer como mais extremo do que o que foi obtido na amostra. Bom, o valor que foi obtido na amostra para a estatística de teste foi o quê? Na amostra, obtivemos o seguinte, a gente obteve Zzinho, que é a realização de Z, né? Foi igual a P chapéu menos 0,1 sobre raiz 0,1 vezes 0,9 dividido por N. N é 189. O valor de P chapéu foi 0,1587 menos 0,1 dividido por... Aqui vai dar 0,1 vezes 0,9 é 0,09. Vamos lá para o R fazer essa conta. Então, olha, na amostra eu observei 0,1587 menos 0,1 dividido por raiz quadrada de 0,09 sobre 189, tá? Então, na amostra, eu observei 2,689, né? Mas se eu for arredondar, vai dar 2,69, não é isso? Tá? Arredondei para 2 casas decimais. Na verdade, esse é o arredondamento para até 5 casas decimais. Mas tudo bem, não vou escrever os zeros. Tudo bem? Então, na amostra, a gente observou um valor de Zzinho igual a 2,69, tá? Então, foi o que nós observamos. Aí, agora, a gente já consegue escrever o p-valor, né? Porque é a probabilidade de observar um valor mais extremo para a estatística de teste do que o que foi observado na amostra. O que foi observado na amostra foi 2,69. Então, né, o que é mais extremo de acordo com H1 do que os 2,69 que eu observei na amostra? Na amostra, eu observei Z exatamente igual a 2,69. Não exatamente porque teve um arredondamentozinho, mas vamos supor que tenha dado exato 2,69. Tá? O que é mais extremo do que isso de acordo com H1? Bom, o que vai ser mais extremo vai ser se eu observar um Z maior do que 2,69. E por que maior do que 2,69? É porque o H1 diz que P deve ser maior do que 0,1, né? Ou seja, se a gente olhar para a formulação da estatística de teste, vamos dar uma olhada aqui, a formulação da estatística de teste. Essa estatística de teste tem distribuição normal sobre H0, né? Então, está aqui a distribuição de Z, eu vou desenhar só de forma ilustrativa, né? Então, aqui está o nosso normal, tá a Z, e aqui é a normal 0. Então, o valor que a gente observou para Z foi de 2,69. Então, olha para a expressão de Z. E o H, vou escrever aqui o H1. O H1 era P maior do que 0,1. Então, pessoal, o que a minha hipótese alternativa está dizendo é que eu vou considerar extremos valores de P maiores do que 0,1. Né? Então, se o P chapéu for muito acima de 0,1, eu vou considerar o valor como sendo extremo demais para ter vindo do caso em que P era igual a 1. Né? Então, se o Z for muito grande, eu vou estar mais de acordo com o H1. Né? Quanto maior for o valor de Z, maior é porque
isso aqui é constante, 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 só o que está variando é o P-chapéu. Então, se o valor de Z é grande, é porque o valor de P-chapéu é grande, não tem outro jeito, né? Então, olha, como eu vou considerar como o P-chapéu grande está de acordo com o H1, então o Z grande também está de acordo com o H1. Então, o que eu considero mais extremo do que o que eu observei na amostra, para Z, são valores de Z acima de 2,69, né? Porque, olha só, 2,69 já é um valor extremo na normal 0,1, né? Já é um valor que acontece, que está bem na cauda da normal 0,1, né? Então, valores mais extremos do que Z, de acordo com H0, não, de acordo com H1, desculpa, são os valores de Z acima de 2,69, tá? Então, a expressão do p-valor fica sendo essa. Fica sendo P de Z maior do que 2,69 dado H0. Representa a probabilidade de observar um valor mais extremo para a estatística de teste Z do que aquele valor que foi obtido na amostra, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí, deu para entender esse conceito? Bom, e aí como é que eu faço o teste, né? Eu queria fazer o teste com alfa igual a 2%, tá? Então, lá no início, quando eu fiz o exemplo, eu tinha fixado, suponha que o alfa é de 2%. O teste é o nível de 2% de significância, então alfa era igual a 2%. E eu queria fazer o teste. Aí, lembra lá da figurinha que eu tinha mostrado para vocês? Que determina a região crítica? Então, como é que eu determinava a região crítica? Eu fazia, né, eu pegava 2% de probabilidade, né, na esquerda e colocava esses 2% no gráfico para determinar quem era a região crítica. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Antes disso, eu tenho que colocar o valor, né, quanto que vale o p-valor mesmo, porque eu só coloquei a expressão dele. Eu coloquei que o p-valor é a probabilidade de Z ser maior do que 2,69 dado H0, e quanto que vale essa probabilidade? Bom, sob H0, o Z tem distribuição normal 0,1, que foi o que eu anotei aqui. Então, esse cara é aproximadamente normal 0,1. Aí eu vou lá no R e vou ver qual é essa probabilidade aqui na normal 0,1, né? Então, como eu quero saber essa probabilidade que está à direita, é o p-valor, né? Pelo que eu anotei aqui. P-valor é a probabilidade do Z ser maior do que 2,69, então essa área é achurada aqui. Tá? Então, como é que eu faço para calcular essa probabilidade no normal 0,1? Eu posso fazer, esse valor do p-valor vai ser 1 menos P enorme. Lembrando, P enorme, ele dá a acumulada à esquerda, né? Deixa eu dar um zoom in para ficar melhor para vocês verem. O P enorme me dá o zoom. O P enorme me dá a área acumulada à esquerda. Então, se eu fizer 1 menos P enorme, eu vou ter a área acumulada à direita. Então, eu quero P enorme no ponto 2,69. Né? Então, se eu não colocar mais nenhum parâmetro, o R vai usar o default, que é a normal padrão. Então, não preciso escrever mais nada. Por exemplo, não preciso escrever 0,1. Né? 0, que é a média, e 1, que é o desvio padrão da normal. Mas, beleza, se eu botar assim, ó, eu vou obter o p-valor, mas se eu botar assim, eu também vou obter a mesma coisa. Porque o R entende que que o primeiro valor é o quantio, onde você quer acumular a probabilidade, e os outros valores são média e variância. Desculpa, média e desvio padrão. Se você não fala nada, o R assume que é 0,1, tá? Então, por isso, não precisa colocar o 0 e nem 1. Mas, beleza, se colocar também não vai dar problema. Então, pessoal, ó, o que a gente descobriu é que o p-valor vale 0,0036, tá? Aproximadamente. Eu arredondei para 4 casas. Então, ó, essa área daqui, onde eu anotei aqui o p-valor,
Eu acho que eu vou precisar de mais espaço. Deixa eu arrastar essa planilha lá para baixo. Ops. Eita. Calma. Ah! Tá. O negócio está fugindo aqui. Beleza. Então, ó, o p-valor que eu obtive foi de 0,0035, ou seja, foi 0,36%, tá? Então, esse foi o p-valor obtido. Essa área à esquerda de 2,69 tem probabilidade 0,36. Ok, então eu vou marcar esse 2,69 aqui como sendo o valor observado de Z, não foi isso? Que a gente colocou aqui na amostra, obtivemos Zzinho igual a isso. Então eu vou marcar que esse valor aqui foi o valor observado de Zzinho, ou isso assim fica mais completo, de Z igual a Zzinho na amostra. Tá? Então, observei o valor 2,69 na amostra. E agora vamos lembrar, né, que o meu nível de significância era o alfa. E o alfa representava a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdade. E aqui eu vou rejeitar H0 quando, pessoal? Como a hipótese nula é P maior do que 0,1, eu vou rejeitar se a estatística de teste for maior do que um certo Q, tá? Dado H0 significa dado P igual a 0,1. Que foi o que eu coloquei aqui em cima. Tá. A hipótese nula é maior que 0,1? A é igual a 0,1, né? A hipótese nula é igual. A nula sempre tem a igualdade, tá vendo? Tudo bem? Aí por que vem esse sinal de maior? Aonde? No Lá H1? embaixo. Por exemplo, ó, Z maior do que 2,69, dado que H0 acontece. Esse aqui? Por isso que rejeitou a H0, então, né? Porque Não, Z é maior do que... eu não defini ainda se vou rejeitar, mas vai acabar que a gente vai rejeitar sim. Mas aqui apareceu maior por causa da definição do p-valor. O p-valor significa Qual a chance de observar um valor mais extremo para a estatística de teste do que o que foi obtido na amostra. Então, ó, isso foi o valor de Z na amostra. Então, eu preciso representar aqui a probabilidade de Z ser maior do que o valor observado na amostra, porque é isso que é mais extremo nesse contexto. Então, por isso que aqui apareceu essa desigualdade. Tá? Essa desigualdade, ela vai carregar sempre o mesmo sinal da desigualdade da hipótese alternativa. Se aqui for maior, aqui vai ser maior também. Se aqui for menor, aqui vai ser menor. E se for bilateral? Se for bilateral, ele vai pegar dos dois lados. Tudo bem? Uhum. Então, o que eu ia fazer era o seguinte, pessoal. Eu estava colocando aqui o alfa, que era o nível de significância, era a probabilidade de rejeitar H0 dado H0, que significa o quê? Né? Rejeitar H0, eu vou rejeitar se a estatística de teste for grande. Então, eu vou rejeitar quando Z for maior do que um certo Q. Né? E aí, como é que a gente vinha fazendo o teste anteriormente? A gente descobria o valor de Q, né? A gente achava qual era esse valor e via se o valor de Z observado era maior do que Q. Agora, pessoal, eu não preciso mais fazer isso, uma vez que eu já calculei o p-valor. Por quê? Porque para eu definir se eu rejeito ou não H0, basta saber se o Z é maior do que Q ou não. Né? E eu posso fazer isso só pela medição da área, ao invés de encontrar o valor de Q. Porque, olha só, aqui o p-valor foi de 0,36, que é bem baixinho, né? O alfa é de 2%. Então, olha, o que vai acontecer? O alfa representa P de Z ser maior do que Q. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou o Q está aqui,
antes desse valor de 2,69 ou o que está em algum lugar depois de 2,69. Ele nunca vai dar certinho igual ao valor que a gente observou, tá? E aí, como é que eu sei qual é o caso? Se o Q está antes ou se o Q está depois? Como eu sei disso? Eu sei pelo valor de alfa, porque alfa é igual a 2%. Se alfa é 2%, o Q não pode estar aqui na direita, né? Porque se ele estivesse aqui na direita, eu teria algo assim. Eu teria isso aqui como sendo igual a 2%. E não pode, né? Porque se essa área é de 0,36%, a área que está menor do que ela não pode medir 2%, certo? Então, quando eu comparo o p-valor com o alfa, eu vejo o seguinte, ó, a alfa é maior que o p-valor. Então, a alfa foi maior que o p-valor. Como aconteceu isso, o alfa de ser maior que o p-valor, quer dizer que o Q, necessariamente, o valor de Q, está antes desse valor aqui, né? Para que essa área consiga acumular um percentual de alfa, que é 2%. Certo? Então, ó, aqui eu tenho a minha área em azul, que é maior do que a área em preto. Então, necessariamente, o valor de Q precisa ser menor do que esse 2,69, né? Então, eu vou ter o Q menor do que 2,69, que foi o valor que eu observei para a estatística de teste. Tudo bem? Então, de forma indireta, eu não precisei calcular qual que era o valor de Q, eu já soube, só olhando a área, que o valor de Q é menor do que 2,69. Né? Ou seja, eu concluí que, então concluímos que Z é maior do que Qzinho, logo, o Z pertence à região crítica do teste. Né? Por quê? Porque a região crítica do teste é exatamente a região onde eu vou rejeitar H0, que eu defini aqui. Ó, vou rejeitar H0 quando Z é maior que Q. Como o Q é, a gente já viu que o Q é menor do que 2,69, e 2,69 é o valor de Z, segue que Z é maior que Q, logo Z pertence à região crítica. Se Z pertence à região crítica, então a gente tem que deve rejeitar a hipótese nula. Né? Então, como Z pertence à região crítica, rejeitamos H0. Que diz que P é igual a 0,1. Né? Então, como rejeitamos H0, então devemos ter H1. Então, devemos ter H1, que é P maior do que 0,1. Tá? Tudo bem, pessoal? Eu fiquei com dúvida sobre qual que é a diferença do Z para o Zzinho. Ah, tá. Tipicamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar, quando a gente estiver falando do comportamento aleatório de uma quantidade, a gente vai usar a letra maiúscula. Por exemplo, o Zão é o que a gente vai usar para denotar a variável aleatória, né? Que nesse caso é o p-chapéu menos 0,1, blá, blá, blá. Tá? Então, a letra maiúscula, ela é tipicamente usada para denotar a variável aleatória. Então, quando a gente for escrever probabilidade de Z maior que alguma coisa, probabilidade de Z menor que alguma coisa, a gente vai usar a letra maiúscula. A letra minúscula, ela é reservada para os valores observados da variável aleatória. Então, eu escrevo algo assim, né? P de Z igual a Zzinho, que quer dizer, por exemplo, né? Quando eu escrevo essa igualdade, eu quero dizer o seguinte: Z grande é a variável aleatória e Zzinho é o valor que aquela variável aleatória assume de acordo com o evento, né? De acordo com esse evento aqui. Então, eu teria P de Z igual a Zzinho representa a probabilidade
da variável aleatória z ser igual ao valor numérico zzinho. Então, quando eu estiver calculando o valor numérico, eu vou calcular com letra minúscula, eu vou denotar com letra minúscula. E quando eu estiver falando do comportamento probabilístico daquela variável, aí eu vou usar a letra maiúscula. Tudo bem? Entendi. Obrigada. De nada. Então, bom, pessoal, então beleza. É assim que a gente usa o p-valor para fazer o teste de hipótese, né? Então, olha a conclusão que a gente chega. A conclusão é a seguinte, né? Aqui a gente já terminou de fazer o teste, a gente concluiu pela rejeição de H0, porque a gente chegou, né, à observação de que o valor da variável aleatória z era maior do que Q, ou seja, o z pertencia à região crítica, logo eu devo rejeitar H0. Tá? Então, eu tenho uma regrinha que vai permitir dizer se eu aceito ou rejeito H0 a partir do p-valor. Então, a regra diz o seguinte: se o p-valor for menor que alfa, eu rejeito H0 no nível alfa de significância. E se o p-valor for maior que alfa, então eu não rejeito H0 ao nível alfa de significância. Tá? Então, vou colocar, vou até escrever aqui de forma resumida. Então, se eu tiver o p-valor menor do que alfa, eu vou rejeitar H0. Bom, e aqui eu vou desenhar por quê, tá? Para a gente poder ilustrar. Talvez se eu desenhar menor. Aqui eu vou colocar Z. Então, o alfa, né, é um valor fixo. Eu vou colocar o alfa aqui, eu tinha posto em azul, né? Então, aqui está o valor de alfa. E aqui está o valor de Q. Então, ó, se o p-valor for menor do que alfa, e aqui está o valor da estatística de teste, que no caso é o valor de z, ou zzinho, tá? Melhor botar o zzinho. Então, se o p-valor é menor do que alfa, então é porque essa área que está em preto é menor do que a área que está em azul, certo? Então é porque o valor de Q é menor do que Z, né? Porque o Zzinho está à direita de Q. E a região crítica, ela é igual à região dos pontos de Z maior, que são maiores do que Q. Então, isso é o que define a região crítica, tá? Nesse caso. Então, né, como a região crítica é dada por esse intervalo aqui, nesse intervalinho, né? Então, se o alfa é maior que o p-valor, é porque o Q está à esquerda de Z. Então, eu rejeito H0. Tá? Eu rejeito H0 porque o valor observado da estatística de teste caiu na região crítica. Tá? Certo? Porque o Z que eu observei caiu na região crítica. O Z foi maior do que o Q. Então, a região crítica, talvez fosse melhor eu até escrever de outro jeito. A minha região crítica, nesse caso, vai ser Q mais infinito. Tá? E aí, pessoal, vai depender, a direção da igualdade vai depender do teste, tá? Então, aqui, eu coloquei um caso em que a hipótese alternativa era P maior que P0. Tá? Então, esse é um primeiro caso. Tá? A gente tem mais de um caso, né? Eu vou colocar aqui, talvez, com um pouquinho menor, para poder colocar o segundo caso do lado direito. Aqui desse lado eu vou fazer o segundo caso, o caso em que o H1 representa P menor do que P0, tá? Só para ilustrar para vocês
o que vai mudar? Depois eu diminuo de novo o gráfico para caber tudo. Então, aqui a gente tem a distribuição de Z, essa curva aqui. Então, olha, nesse caso, em que o P, a hipótese alternativa é P menor que P0, aonde que eu vou rejeitar H0, né? Então, minha região crítica, nesse caso, vai ficar sendo o quê? Deixa eu mostrar mais para baixo. Bom, a minha região crítica, nesse caso aqui, eu vou rejeitar se eu observar o P-chapéu muito pequeno, né? Se eu observar o P-chapéu muito pequeno, é porque eu espero que o P seja menor que P0. Tá? Então, eu vou rejeitar se o valor da estatística de teste for menor do que um certo Q, ou então, né, que é equivalente, né, a rejeitar a região crítica e do intervalo menos infinito até Q. Então, aqui eu vou colocar o valor de Q. Pronto, está aqui. Então, associado ao valor de Q, eu tenho o nível de significância, que é a área, né, associada à região crítica. E agora? Agora eu vou olhar para o p-valor. De novo, né, eu estou no caso em que o p-valor é menor do que alfa. Se o p-valor é menor do que alfa, o que vai acontecer? Né? O p-valor é a probabilidade de eu observar algo mais extremo para a estatística de teste do que o que foi observado na amostra. Então, o que foi observado na amostra é o valor de Zzinho. Né? Então, o que acontece? A probabilidade de eu observar algo mais extremo está relacionada à esquerda de Zzinho. Então, aqui está o p-valor. P-valor. Tá? Porque ser mais extremo do que o valor de Zzinho observado na amostra, nesse caso, vai significar valores pequenos de Zzinho, porque a minha hipótese alternativa é P menor que P0, tá? Então, aqui eu botei o p-valor e aqui eu botei o alfa. Como o p-valor é menor que alfa, essa área que está em preto tem que ser menor do que a área que está em azul. Então, necessariamente, o valor de Zzinho vai vir à esquerda de Q. Então, como o Zzinho veio à esquerda de Q, então o Zzinho pertence à região crítica, nesse caso. Né? O Zzinho caiu à esquerda de Q, está pertencendo à região crítica. Tá? Então, nesse caso, também é o mesmo princípio, né? Vou só reduzir aqui um pouco. Repara só, né, pessoal, como que mesmo o H1 sendo P menor que P0 ou maior que P0, eu rejeitei H0 quando o p-valor foi menor que alfa, né? Se o p-valor é menor do que alfa, no caso da hipótese P maior que P0, quer dizer que o Z caiu à direita de Q. Então, rejeito, porque a direita de Q aqui é onde eu rejeito H0. E nesse caso, eu vou rejeitar H0 se os valores de P forem muito pequenos, né? Ou seja, se o Z for menor do que Qzinho. Então, o Z é menor que Qzinho se o p-valor for menor do que alfa, né? Da mesma forma que acontecia aqui. Então, tanto faz a hipótese, né? Se a hipótese for maior ou menor, dá na mesma a regra de rejeição, baseada no p-valor. Eu vou rejeitar sempre que o p-valor for pequeno. Tá? Então, essa é a máxima, pessoal, do teste de hipótese. A gente sempre vai rejeitar se o p-valor for pequeno. Aí depende, né? Pequeno quanto? Vai depender do valor de alfa que eu estiver tomando. Tá? Se eu quiser um alfa igual a 2%, então eu vou considerar p-valores, esse vai ser o meu limite, né? Se o p-valor for menor que 2%,
rejeito H0. Se o p-valor for maior do que 2%, eu não rejeito, tá? Então, nos testes de hipótese, quando a gente usa o p-valor para fazer o teste, a gente vai sempre olhar o p-valor e comparar com alfa. Se o p-valor for menor que alfa, eu vou rejeitar H0. Né? E a segunda hipótese, né, é de que o p-valor, ou o segundo caso possível, é que o p-valor seja maior do que alfa. Se o p-valor for maior do que alfa, eu não rejeito H0. Tá? Não rejeito H0. Tá bom? Por que eu não rejeito H0? Porque vai mudar o desenho. Eu vou copiar aqui para poder mostrar para vocês lá embaixo. Aqui eu tenho p-valor. E se eu tiver o p-valor maior do que alfa? Nem vai adiantar, né? Porque eu vou ter que apagar muita coisa. Não vou ter que apagar mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu tiver o p-valor maior do que alfa, vai acontecer o quê? Eu vou colocar o alfa aqui. Peraí, deixa eu colocar primeiro a hipótese alternativa. H1 é P maior que P0. Se o H1 é P maior que P0, né, então o alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, está relacionado à probabilidade de rejeitar H0, né, dado H0 verdade. Então, eu vou rejeitar H0 se o valor observado de Q for maior, o valor observado de Z for maior do que Q. Né? Então, isso aqui representa a região onde eu vou rejeitar H0. Né? E daqui para cá, eu não rejeito. Então, aqui está o valor de alfa, né? A ilustração. E agora eu vou olhar para o valor de Zzinho, né? Então, o p-valor ele está associado ao valor de Zzinho. Se o p-valor é maior do que alfa, então ele vai acumular uma área à direita maior do que alfa. Então, é maior do que essa área daqui. Então, é porque o Zzinho tem que estar à esquerda de quê? Porque aí, ó, o p-valor vai vir para cá. Então, aqui está o p-valor. Tá? Bom, se aqui está o p-valor, eu rejeito ou não rejeito H0? Não rejeito, né? Porque o Z não caiu na área de rejeição. Então, aqui a conclusão era, como o p-valor foi maior do que alfa, então eu observei que o Z não pertence à região crítica. Logo, logo não rejeito H0. Não rejeito H0. Tá? E aqui do lado é bem parecido, só vai mudar a configuração mesmo. Né? Vai ser tudo acontecendo do lado esquerdo da curva. Ô, professor, Oi. isso é parecido com fazer intervalo de confiança ou está sendo viagem da minha cabeça? Tem uma certa relação. Quando a hipótese é bilateral, tem uma certa relação, sim. Porque aí a gente vai fazer dos dois lados. Então vai ter um Q aqui, vai ter um menos Q do lado esquerdo também, e a região crítica vai estar dividida em duas partes. Então ele vai ter parecido com o intervalo de confiança, mas não vai ser exatamente igual, tá? Vai ser parecido. Entendi. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre o p-valor para a hipótese bilateral, aí eu ilustro para vocês. Deixa eu colocar só então aqui o outro caso, que é o caso do H1, onde o P menor que P0. Vou fazer aqui a curva. Nossa, ficou horrível, né? Tudo bem. Então vamos lá, começar com alfa, né?
Alfa é a probabilidade do erro do tipo 1, que é rejeitar H0 dado H0. Então, eu vou rejeitar H0 se P for menor que P0, ou seja, para fazer isso com quantidades amostrais, eu vou fazer isso quando eu tiver o valor de Zzinho, né, eu vou rejeitar para Zzinho menor do que Q, certo? Então, aqui vai ficar no outro sentido. Então, aqui está o alfa, tá? Então, o alfa representa a probabilidade à esquerda de Q. Bom, e aí agora eu vou olhar para o p-valor. O p-valor, ele está relacionado ao valor de Zzinho, tá? Então, aqui está o p-valor. Como eu estou supondo que o p-valor é maior do que alfa, então eu tenho que obrigatoriamente, nesse caso, o Zzinho vai ser maior do que Q e, portanto, o valor de Zzinho não pertence à região crítica, certo? Que a região crítica é essa região aqui à esquerda de Q. Então, como ele não pertence à região crítica, a minha conclusão do teste é por não rejeitar H0. Então, não vou rejeitar H0, certo? Então, pessoal, isso aqui é só para justificar para vocês que vale essa regra, tá? O que a justificativa são essas figurinhas, né? É você perceber que você pode rejeitar H0 ou calculando o valor de Q e comparando com Z de forma direta, como a gente vinha fazendo anteriormente, ou a gente viu que isso é inteiramente análogo a comparar o p-valor com o alfa. Se o p-valor for maior do que alfa, não rejeito, que é uma situação dessa daqui ou dessa daqui. Então, tá vendo? Se o p-valor é maior que alfa, p-valor maior que alfa, p-valor maior que alfa. Eu não rejeito, porque nos dois casos o Z não pertence à região crítica, tá? Então, eu não rejeito. Então, foi o que eu coloquei aqui de forma resumida. Olha, se o p-valor for maior que alfa, não rejeito H0. Né? E de forma análoga, se o p-valor for menor do que alfa, então, essa situação aqui, né, em que o p-valor é menor do que alfa, então aqui no pezinho do p-valor eu tenho Z e no pezinho do alfa eu tenho Q. Então, eu já mostrei para vocês que quando o p-valor for menor que alfa, o Zzinho sempre vai estar na região crítica, tá vendo? Então, o Zzinho está pertencendo à região crítica, então eu vou rejeitar H0. Então, essa é a regra, pessoal, do p-valor. Se o p-valor for menor do que alfa, rejeito. Se o p-valor for maior do que alfa, não rejeito, tá? Se o p-valor for igual a alfa, é porque eu dei muito azar, tá? Porque se eu fixei um alfa a priori, sei lá, de 5%, por exemplo, isso não vai acontecer, porque o p-valor é uma probabilidade que você vai calcular lá, nunca vai dar exatamente igual ao valor que você prefixou, tá? A menos de menos de arredondamentos, tá? Então, a igualdade, a gente não vai se preocupar aqui, tá? Fez sentido, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida no de baixo, no segundo caso. Tá. Esse aqui? Isso. Do lado esquerdo aqui. Por que você considera que o p-valor é maior que o alfa, se o z tá antes do que aí? Então, eu estou com p-valor maior do que alfa, porque eu estou supondo aqui em cima, tá? Esses dois desenhos, eles vieram a partir dessa hipótese aqui, de que o p-valor é maior que alfa, desse cenário. Se o p-valor é maior que alfa, o que eu fiz? Eu comecei desenhando alfa, e o alfa está em qualquer lugar, né? Eu só coloquei arbitrariamente o alfa aqui, e fixei no pé do alfa o valor de Q, que é o valor que define a região crítica. Então, alfa está sempre relacionado ao valor que define a região crítica. Depois, uma vez que o alfa já estava desenhado, e aí eu posso desenhar o alfa em qualquer lugar, né? Convencionei desenhar aqui, aí eu tenho que representar o p-valor de forma correta. Então, como eu estou supondo que o p-valor é maior do que alfa, necessariamente o z, que é o que está no pé do p-valor, né, tem que estar à esquerda de Q, porque se o z tivesse à direita, o desenho ia ficar errado, né?
aqui, se o Z estivesse à direita de Q, o p-valor ia estar aqui, né? E aí o p-valor teria que ser menor do que alfa, concorda? Porque essa área daqui que está à direita de Z é menor do que a área que está à direita de Q na curva. E aí eu teria uma inconsistência. Então é a área, não é tipo o valorzinho. É porque o valorzinho é a área, na verdade. É porque eu entendi assim, por exemplo, o Q vale 3 e o Z vale 2. Tá. Entendeu? Só que, na verdade, eu não vou olhar o valor de Z nem o valor de Q. Eu vou olhar a área que corresponde ao p-valor e a área que corresponde ao alfa, então. Isso, exatamente. Entendi agora. Mas uma coisa vai implicar a outra, tá? Se a área associada ao p-valor, vamos supor que essa área associada ao p-valor dê, sei lá, 15% o p-valor. E a área associada ao alfa seja de 5%, aquele nível usual, né, que a gente trabalha com nível de significância. Então, nesse caso, o p-valor for maior do que alfa, né? Então, como o p-valor for maior do que alfa, eu preciso definir, né, o que acontece com Z e com Q. Então, como a hipótese é essa daqui, o Q está do lado direito da curva, né, ou seja, o Q está nessa primeira metade, então coloquei o Q aqui, e aí o alfa representa, na verdade, o alfa representa essa área daqui, né? A área abaixo da curva. É que eu faço a setinha só porque é mais fácil do que rabiscar duas vezes, né? Com cores diferentes. E a área do p-valor é 15%, é bem maior que a área do alfa. Então, o z necessariamente tem que estar do lado esquerdo. Se ele estiver do lado direito, o desenho vai ficar errado, entendeu? E aí o z é menor do que Q nesse caso. Isso. Aí a conclusão é que o z é menor que o Q, tá? Uhum. Então, a ordem é essa, definir, primeiro, olhar qual é, para fazer o desenho, olhar qual é a hipótese alternativa. A hipótese alternativa, ela vai te dizer de que lado da curva você vai trabalhar. Se for menor na hipótese alternativa, você vai trabalhar do lado esquerdo da curva. Se for maior, você vai trabalhar do lado direito da curva. Então, por isso aqui está tudo desenhado do lado direito, aqui está tudo desenhado do lado esquerdo. Aí depois, esse é o primeiro passo, né? Saber aonde você vai desenhar os valores. Segundo passo é você desenhar o alfa. Tá? Então, como aqui é menor do que P0, você vai rejeitar, porque o alfa está associado sempre a rejeitar H0, né? A probabilidade do erro do tipo 1. Então, você vê que, nesse caso, você vai rejeitar para valores pequenos da estatística de teste. Então, está aqui a estatística de teste Q, e valores pequenos são os valores que estão à esquerda de Q. Então, já sei que a minha seta é nesse sentido. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa é desenhar o p-valor. O p-valor você já vai ter calculado, como aqui nesse caso, né, eu calculei p-valor aqui como 0,0036. Né, então, já calculei o p-valor. E aí eu vou ter que encaixar o p-valor em comparação com o alfa. Se o p-valor for maior do que alfa, eu vou ter o zzinho à direita de Q, e se o p-valor for menor do que alfa, vai estar à esquerda de Q. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, esses são os três passos. Primeiro, que é a hipótese alternativa vai determinar o lado da curva. Segundo, que é o alfa. E terceiro, é o p-valor. Tudo bem? Beleza. Bom, então vamos só concluir o exercício, porque aí a gente vai notar uma coisa interessante, tá? O exercício está falando o seguinte, né? Use o p-valor associado ao teste do exemplo anterior, que era esse teste lá das gestantes, né? Para determinar qual seria a decisão para os seguintes níveis de significância. Alfa igual a 1% e alfa igual a 2%. Bom, o p-valor que eu obtive, aí é bem simples, tá? De fazer o teste. Então, o p-valor que eu obtive foi igual a 0,00, deixa eu voltar, 0,0036, que é igual a 0,36%, tá? Aí eu quero comparar com alfa igual a 1%, tá? Então, a minha primeira conclusão é a seguinte, né? O p-valor é menor do que o alfa de 1%, não é isso?
Então, como o p-valor é menor que alfa, a conclusão é que eu rejeito H0. Certo? Foi o que a gente viu anteriormente. Se o p-valor é menor que o nível de significância, eu rejeito H0. A segunda pergunta do teste é para alfa igual a 2%. A segunda pergunta do exercício é, tá, e no nível alfa de 2%, eu rejeito ou não rejeito H0? Bom, se o p-valor era menor que 1%, ele vai ter que ser maior que 2, vai ter que ser menor que 2% também, né? Então é só comparar aqui os percentuais. Então o p-valor é menor que 2%, eu também rejeito H0. Então, né, vocês já devem ter percebido que uma vez calculado o p-valor, eu posso fazer o teste para qualquer alfa, concorda? Se fosse alfa de 3%, rejeito ou não rejeito H0? Rejeito. Se fosse alfa de 5%, rejeito ou não rejeito H0? Rejeito também. Se fosse alfa igual a 0,5%, rejeito ou não rejeito? Também rejeito. E se fosse alfa igual a 0,1%? Ah, esse aqui eu não rejeito. Certo? Todos esses outros aqui eu rejeitei. Então aqui eu rejeitei H0. Aqui eu também rejeitei H0. Aqui eu também rejeitei H0. Tá? Então todos esses aqui eu rejeito porque eu já tenho o p-valor, então basta eu comparar com qualquer alfa que eu quiser. Então, pessoal, nota só que interessante, né? O p-valor, ele me diz, ele me possibilita fazer o teste com qualquer nível de significância que eu queira, tá? Porque basta eu pegar aquele nível e comparar com o p-valor, que é uma quantidade fixa que eu já calculei, tá? Então, nesse sentido, pessoal, o p-valor ele é mais informativo do que você simplesmente fazer o teste para um alfa que você quer. Tipo, vou fazer o teste para alfa igual a 5, só vendo a região crítica. Você pode fazer isso, mas o cálculo do p-valor, ele te dá uma noção, um grau de informação muito maior para o seu teste de hipótese. Tá? Porque ele vai te dar uma noção do quão na cauda aquele valor está. Tudo bem? Ó, quando eu calculei um p-valor de 0,036, eu tenho aqui, essa é a medida do quão extremo foi o valor da estatística de teste observado na amostra. Tá? Esse valor observado de Z na amostra, se eu supuser que H0 é verdade, ele está numa região cuja área, né, equivale a 0,36%, que é uma área bem pequenininha. Então, vou só escrever, acho que aqui embaixo eu já tenho escrito, né? Aqui eu tenho p-valor 0,036. Então, o que eu vou ter é um desenho assim. Aqui está o Z. Vamos supor que aqui é a minha curva normal. Então, uma vez que eu calculo o p-valor e eu chego nessa quantidade 0,36%, eu tenho uma noção do quão extremo é aquele valor sobre H0. Né? Aqui está o Z. Como essa área é muito pequenininha, ela está bem no extremo da normal. Então, está aqui 0,36% sobre H0, que é sobre uma distribuição normal 0,1. Então, olha, se eu supuser... Então, esse é o raciocínio do teste de hipótese. Se eu supuser que H0 é verdade, então o Z tem distribuição normal 0,1. Então, se H0 é verdade, então o Z tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Aí eu vou lá na minha amostra, olha o que eu estou fazendo. Eu fui lá na minha amostra e calculei o valor observado de Z. Para Z, calculei o valor de Zzinho e cheguei a 2,6 qualquer coisa, 2,69 eu acho. Aí, pessoal, se o H0 verdade implica Z com distribuição normal 0,1, quando eu for calcular o valor de Zzinho observado na amostra, eu vou esperar um valor de Zzinho mais ou menos perto de zero, concorda?
né, de acordo com essa curva. Se o H0 for verdade, é isso, porque se H0 for verdade, o Z vem de uma distribuição normal 0,1. Aí eu vou lá na amostra e chega um valor de Z igual a 2,69. Aí, pô, não dá, né? Esse valor de Z é muito extremo, ele é incondizente com a minha hipótese de que Z tem distribuição normal 0,1. E por isso eu rejeito H0. Então, esse valor aqui, que é o p-valor, ele vai me dizer o quão extremo é a minha observação de Zzinho, né, de acordo com a hipótese de H0 ser verdade. Se esse p-valor for muito pequeno, é porque o valor de Zzinho está muito ao extremo, está muito longe do centro da distribuição sobre H0. Então, porque H0 não deve ser verdade, porque logo de cara eu já observei um valor altamente improvável para Z, que era o valor de Zzinho. Tá? Então, esse é o raciocínio, é por isso que a gente vai rejeitar quando o p-valor for muito pequeno. Tá? E é por isso que o p-valor ele é mais informativo do que você só olhar para o z crítico. Né? Se eu olhar só para esse valor de z igual a 2,69, eu não tenho muita noção. Né? Será que esse valor é muito atípico na normal 0,1? Eu sei que é porque eu já estou acostumado a trabalhar com a normal, então eu sei que é bem difícil a gente ver valores acima de 2 na normal. Acontece, mas com uma probabilidade bem pequena. Mas quando você mede o p-valor de fato, você tem uma forma melhor de poder dizer se aquele valor é extremo ou não. Você tem uma noção mais clara. Apesar de eu saber que valores acima de 2 são raros na normal, né, esse valor 2,69, de cara eu não sei dizer qual é a probabilidade associada para dizer o quão extremo ele é. A partir do momento que eu calculo o p-valor, aí não, aí eu já sei, então isso que eu observei na amostra está associado a um evento que tem probabilidade muito baixa de ocorrer, 0,36%, de acordo com H0. Então, H0 deve ser falso. Tudo bem essa intuição, pessoal? Eu gastei um bom tempo só nesse slide de p-valor, mas isso é porque eu deveria ter feito mais slides, tá? Porque o p-valor é um conceito muito importante e vocês vão ver na prática, né? Quem de vocês for estudar ou ler algum artigo na área que trabalha mais com a parte experimental, ou algo assim de biologia, quase que inevitavelmente vai acabar vendo p-valor quando aparecer teste de hipótese. Então, como é muito importante, a gente precisa falar com um certo cuidado e tomando o tempo necessário, né, para entender como funciona. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que eu tenho no próximo slide, para ver se eu falo sobre... Eu posso relacionar o... É porque eu fiz uma lógica aqui. Quando está à direita do gráfico, quanto menor o p-valor, maior vai ser o z, né? Isso. Agora, quando está à esquerda, quanto maior for o z, maior será o p-valor. Quando está na esquerda, fala de novo. Quanto maior o p-valor, maior vai ser o z. Né? Sim. Porque o p-valor, ele está sempre na cauda, né? É verdade, é verdade. Quanto maior for o p-valor aqui, maior vai ser o z, né? Exato. Entendi. Deixa eu ver na lista que eu coloquei para vocês se tem algum exercício de p-valor que a gente possa fazer. Eu posso fazer esse caso aqui da 10.4. Ô, professor, teve uma pergunta aqui no chat. Se o senhor quiser, eu posso ler. Beleza. Obrigado por avisar. Eu vou dar uma lida aqui. Vamos ver. Quando eu uso o p-valor, eu posso substituir todos os outros testes de hipótese pelo cálculo do p-valor para ver se H0 é rejeitado ou não?
Sim, você sempre pode usar o p-valor em qualquer teste, para qualquer teste que seja, tá? Então, não é como se você estivesse substituindo os testes continuam sendo feitos, eles só são feitos de uma forma diferente. Ao invés de calcular o valor de Q, né, que é o valor limite da região crítica, e comparar o Z com o Q, o que você vai fazer é comparar o alfa com o p-valor. Você continua fazendo teste de hipótese, mas você não vai mais precisar calcular a região crítica em si, né, qual é o valor de Q, e calcular qual é o valor de Zzinho, para comparar diretamente o Q com o Zzinho, tá? Não é que você pode fazer isso para qualquer teste de hipótese. Eu vou fazer esse exemplo aqui, pessoal, que é o que eu coloquei lá para vocês da lista 6, que é o 10.4. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, eu acho que vai ser legal. Deixa eu botar aqui no canto para a gente treinar mais um caso. Porque esse é um caso, da questão 10.4, é um caso de p-valor em outro contexto, que não é o teste da proporção. Ou esse é o teste de proporção? Ah, não, esse é teste de proporção também. Deixa eu ver se eu pego um outro. Ah, tá, eu vou fazer então com a 10.1, porque é um teste de hipótese que não usa proporção, tá? Para vocês verem que dá para fazer em outros contextos, sem ser necessariamente no contexto de proporção, tá? Mas muito obrigado pela pergunta, tá? E obrigado mesmo por ter interrompido para falar isso. Porque eu só tenho uma tela, então o que vocês escrevem no chat eu não consigo ver. Então, antigamente eu tinha duas, então eu conseguia ver quando alguém mandava coisa no chat. Mas sempre que alguém mandar pergunta, pessoal, pode abrir o microfone e avisar, que aí eu paro e leio as perguntas no chat, tá? Então, obrigado aí, a Larissa, pela pergunta e obrigado, Natália, por avisar que tinha coisa no chat. Vamos lá, vamos fazer então esse exercício para a gente treinar um pouco essa questão do p-valor. Beleza. Vou aumentar aqui porque está meio difícil de ler, né? Beleza. Esse aqui. Bom, então a questão diz o seguinte: enquanto o indivíduo fuma, a nicotina que absorve é convertida em cotinina. Uma amostra de 40 fumantes tem nível, aqui não tem esse D, tá? Médio de cotinina de 172,5 ng por ml. Então, vou colocar aqui que nessa amostra de tamanho 40, a média, né, do nível de cotinina, acho que no sangue, né, não sei, desses fumantes, é de 172,5. Aí eu vou ignorar a unidade. E o desvio padrão observado foi de 119,5. Então, considere um teste de hipóteses com nível de confiança alfa igual a 5%, para verificar se o nível de cotinina no sangue de pessoas fumantes é igual a 200 ng ou se é maior do que isso. Tá? Então, ó, a minha hipótese nula é de que o Mi... E aí, pessoal, a hipótese nula é sempre sobre uma letra grega, né? Não necessariamente pode ser a proporção. Então, é sempre sobre um parâmetro, tá? Eu não poderia fazer, por exemplo, hipótese nula, x barra igual a 200, tá? Isso aqui não existe. Às vezes as pessoas confundem, né? É média amostral ou é média populacional? Sempre é populacional. Porque para isso eu não preciso fazer teste, né? É só eu olhar aqui.
o x barra deu esse valor, então H0 é falso. Tá? Então, o teste sempre é sobre μ, sobre sigma, sobre P, sempre sobre um parâmetro. Então, eu vou testar se a hipótese de que μ é igual a 200 ou contra a hipótese de que μ, na verdade, é maior que 200. Tá? Então, considere, né, nessa questão que o n é grande o suficiente para aplicar o teste T para a média com desvio padrão conhecido. Beleza. Então, item A, qual é a hipótese nula e a hipótese alternativa? Então, coloquei aqui, tá? A hipótese nula é de μ igual a 200 e a hipótese alternativa μ maior do que 200, tá? Item B, qual é a estatística de teste? Então, minha estatística de teste, eu vou usar o teste T, né? Que é o teste para média quando o sigma é desconhecido, ele não me falou o valor de sigma. Então, qual é o valor, qual é a expressão da estatística de teste? Ela é x barra menos μ0 sobre S dividido por raiz de n. Tá? Nesse caso, o μ0 é 200, então eu já posso até substituir aqui. Sobre S dividido, a raiz de n é a raiz de 40. Tá? Então, essa é a minha estatística de teste. Bom, C. Qual é a região crítica? Bom, aí a região crítica eu tenho que calcular né, com base no teste. Eu não tenho p-valor aqui, né? Vou fazer o seguinte, antes de calcular a região crítica, eu vou fazer o p-valor, tá bom? Para a gente poder treinar. Então, eu vou querer calcular o p-valor. Aí aqui eu vou anotar o seguinte, né? Nesse item B, quando eu descrevi quem é a estatística de teste, eu vou colocar a distribuição aproximada, tá? Então, a gente viu que a estatística de teste T tem distribuição T de student com n-1 graus de liberdade. Como n é igual a 40, n-1 é 39. Então, é só uma T com 39 graus de liberdade, tá? Sob H0. Então, vou colocar aqui, sob H0. Então, se H0 é verdade, essa estatística tem distribuição T com 39 graus de liberdade. Então, vamos lá. P-valor. Como é que eu calculo o P-valor? Né? Qual é a definição dele? Eu vou usar o P-valor para fazer o teste ao nível de 5%. Então, o P-valor ele é igual à probabilidade de observar um T, um valor da estatística de teste mais extremo, né? E aí, o que eu considero mais extremo? Mais extremo eu vou considerar se for maior, que é o sinal de H1. Né? O sinal é maior, então como eu quero testar, né, eu quero ver níveis extremos, né, de cotinina, vai ser mais extremo do que o que eu observei na amostra se for maior, né, do que o valor de Tzinho, onde o valor de Tzinho é o que eu observei na amostra, ou seja, é x barrinha menos 200 sobre Szinho dividido por raiz de 40, tá? Sobre H0. Então, esse é o p-valor, tá bom, pessoal? Aí, resta calcular quanto que vale essa expressão aqui. E quanto que é x barrinha menos 200 sobre S dividido por raiz de 40? Então, vou colocar aqui os valores. Então, vai ser maior do que x barrinha é 172,5 menos 200 sobre S, que é 119,5 dividido por raiz de 40. Tá? Eu só copiei os valores aqui de cima. Então, eu vou vir aqui no R e vou calcular essa expressão. 7,2,5 menos 200 dividido pela raiz quadrada de 119,5 dividido pela... Não tem raiz. Dividido pela raiz quadrada de
40, tá? Pessoal, tem que tomar cuidado com os parênteses, tá? Aqui, se eu não colocar o parêntese, vai dar errado. Se eu não colocar o parêntese, ele vai... Enfim, eu nem sei como é que ele vai ler isso aqui, tá? Primeiro, eu tenho que dividir por tudo isso que está aqui embaixo. É por isso que eu coloco o parêntese aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse ponto. Deixa eu só conferir se eu botei certo. 172,5 menos 200, 119. Beleza. Então, ó, esse valor aqui, eu calculei, deu menos 1,45542, né? Dado H0 significa o quê? Dado H0 significa Mi igual a 200. Então, olha, agora basta calcular quanto que vale essa probabilidade aqui, né? Então, eu quero a probabilidade dessa variável aleatória t, que sob H0 eu sei que tem distribuição t de student com 39 graus. Então, para calcular o valor dessa probabilidade, eu tenho que ir lá na t de student com esse número de graus de liberdade. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou desenhar aqui qual é a probabilidade que eu tenho que calcular, porque isso sempre me ajuda, tá? Então, aqui está a distribuição da t de student. Aí eu quero calcular essa probabilidade, menos 1,455, então está aqui em algum canto, aqui em algum lugar do lado esquerdo da curva. Então, esse é o p-valor. Então, aqui eu tenho o p-valor. Vamos lá. Como é que eu vou calcular esse p-valor? Como eu quero a área à direita da curva da t, eu tenho que fazer 1 menos pt, certo? pt o p é acumulado, né? E t é a t de student. Então, eu quero acumular a t de student até qual ponto? Até esse ponto aqui, menos 1,455. Tá? E quantos graus de liberdade tem a minha t de student? Tem 39. Então, eu escrevo df igual a 39. Tá? Tudo bem, pessoal? Quando eu calcular essa expressão aqui, eu vou ter essa área que está à direita. Como eu fiz um menos, ele já vai me dar a área à direita. Se eu não colocar um menos, ele vai me dar essa área aqui à esquerda. Tá? Então, olha só, o p-valor deu bem alto, né? Deu quase igual a 1. Deu 0,92. Tá? Então, aqui eu vou colocar 0,92. E agora, para fazer o teste, é fácil, né? É só eu comparar com o alfa. O alfa observado foi de 5%. Então, ó, o p-valor foi 92%, que eu observei ele sendo maior, né? Aí eu passei para a linha de baixo, maior do que 5%, que é o alfa. Então, eu não rejeito H0, né? Porque o p-valor foi maior do que alfa. Então, eu não rejeito H0. Tá? Se eu quiser colocar essa informação no gráfico para checar, né, para ter certeza, então eu vou fazer o seguinte: o alfa está relacionado a 5%, então eu tenho que ver, tá, 5%. Então onde é que eu vou botar o alfa? Eu vou botar aqui desse lado ou vou botar desse lado? Eu fico tentado a botar do lado esquerdo, porque é onde está o valor da estatística de teste. Mas eu tenho que tomar cuidado, pessoal, porque o alfa ele está relacionado à região onde eu vou rejeitar H0, que é o que está relacionado com o H1. Tá? Então, como H1 diz Mi maior do que 200, eu vou rejeitar H0 para valores grandes de T. Então, olha, o alfa é essa área aqui. Essa área é o alfa. Tá? Então, aqui está o meu Q escondido, né? Que quando eu falo de região crítica e eu estou fazendo teste com p-valor, o Q sempre fica escondido, né? O alfa não, o alfa fica aqui bem reveladinho, né? De 5%. Tá? E o p-valor, como ele deu 0,92, né? Ele está relacionado a essa área toda aqui à direita. Tá? Então, como o p-valor for maior do que alfa, eu não rejeitei H0. Tudo bem? Ô, professor, eu só não entendi
por que que o senhor botou aquele mi igual a 200? Escolheu exatamente ele para colocar ali. Ah, tá. Eu acabei não escrevendo. Porque o que eu tenho, na verdade, é a minha amostra, eu acabei não anotando isso, né? A minha amostra são os valores de xi, certo? Eles não estão ditos aqui, mas está implícito, por exemplo. Dentro de x barra tem os xis. Dentro de S também tem os xis. Essa minha distribuição de xi, ela é desconhecida, porque no texto eu não falei nada que os xis são normais, por exemplo. Então, não sei quem é a distribuição de xi. Mas, como xi, a concentração de cotinina no sangue de cada pessoa é uma variável aleatória, ela tem um valor esperado. Tá? Esse valor esperado a gente convenciona chamar de μ. Então, o μ que eu coloquei aqui, na verdade, é o valor esperado do nível de cotinina de um fumante. Tá? Porque a minha amostra só tem fumantes. Tá bom? Eu também tenho associado, por exemplo, uma variância de xi, que é um sigma 2, por exemplo, né? Como a gente costuma denotar sigma 2. Mas como eu não sei a distribuição de xi, eu não posso dizer, por exemplo, xi tem distribuição normal em sigma 2, porque a questão não me disse isso, né? Eu não tem como saber se a minha distribuição é normal. Mas ela tem um valor esperado e ela tem uma variância, por exemplo. Ela tem outras quantidades, né, relacionadas, além dessas duas. Essas são as duas que a gente mais olha. E o μ que eu coloquei aqui, ele vem desse μ, que é a média populacional. Tá? Então, o que eu quero comparar é, eu fui lá na minha amostra de 40 fumantes e observei isso aqui como nível de cotinina. Mas aí eu tenho que ser conservador no seguinte sentido, eu tenho que reconhecer que essa é a média da amostra. A minha hipótese é sobre a população inteira. Então, essa amostra, ela vai me dar a luz sobre o que deve acontecer com a população toda. Na amostra, eu observei 172,5 como concentração. E a minha pergunta é, o que acontece na população? Será que, com base nessa amostra, eu devo aceitar que o nível de cotinina no sangue dos fumantes é de 200 mg ou não, mg por ml ou não, tá? Então, aqui vai entrar a média populacional, é por isso que eu botei o limite, tudo bem? Acho que sim. Ainda estou conectando, mas acho que foi agora. Deixa eu ver como eu posso explicar. Por exemplo, se a gente não olhasse, não pensasse nem em termos de teste de hipótese, nem nada, né? E a gente só estivesse analisando informalmente esses dados, né? A nossa hipótese, a princípio, é de que a média da concentração de cotinina no sangue de todos os fumantes, né, da população de fumantes, era de 200 mg por ml. Vamos supor que seja 200. Então, essa é a nossa hipótese. Eu vou coletar uma amostra para ver se é isso mesmo. Para ver se o nível de cotinina é igual a 200 ou se, na verdade, é maior do que esses 200 aí. Aí eu vou lá na minha amostra e olha só o que acontece. Eu observei um valor menor do que esses 200. Eu observei 172,5. Então, essa hipótese aqui, naturalmente, né, eu não vou conseguir concluir com esse x barra, né, que a concentração deve ser maior do que 200. Porque a concentração do x, que eu observei no x barra foi menor do que a da minha hipótese, então eu não vou conseguir concluir nunca que o μ deve ser maior do que 200. Porque para isso eu teria que ter observado na amostra um valor maior que 200, para eu poder começar a achar que talvez eu pudesse rejeitar a hipótese nula. Por exemplo, se o x barra fosse igual a 200,4, digamos. Aí, qual seria a tendência natural? Até mesmo antes de fazer o teste. A minha tendência seria a seguinte, é claro que eu ia fazer o teste para ver de fato se é isso ou não. Mas eu falaria, eu sei que o x barra nunca vai coincidir com o μ da minha hipótese nula. Quando eu olho para x barra, ele deu tão pertinho, a minha tendência é acreditar que H0 deve ser verdade, ou que essa amostra não fornece evidências contrárias a H0, porque o valor deu muito perto dos 200. Né? Isso pode ter acontecido por uma mera aleatoriedade. Se o valor de x barra fosse igual a 315,9, por exemplo, aí não, aí eu falo, poxa,
intuitivamente, a minha hipótese era de que o nível seria maior do que os 200, e olha só, deu muito maior, deu mais do que 150%. Então, eu tenderia a esperar que eu rejeitaria H0. Mas no meu caso, eu observei um valor até menor que 200. Então, eu não posso esperar que esse x barra vai me fornecer evidências contrárias a H0, porque ele foi até menor que o H0. Então, a única chance de eu rejeitar, como aqui a hipótese é unilateral à direita, é se o x barra fosse no mínimo maior do que 200. É por isso que o p-valor deu tão grande, tá vendo? Por isso esse p-valor aqui deu tão enorme, porque o valor de x barra está à esquerda de mim. É por isso que ele caiu aqui do lado esquerdo do zero. É por isso que o valor da estatística de teste deu negativo. Tá? É porque a minha hipótese que eu coloquei foi muito alta. O valor que eu coloquei aqui foi muito elevado em comparação com o x barra. Deu para entender mais ou menos agora? Sim, ficou bem claro agora, professor. E essa última linha que o senhor botou, substituiu, já no cálculo mesmo, que o senhor substituiu, botou o mi como 200, aí o senhor só fez a conta mesmo, né, substituindo. Isso, eu só substituí, olha. Eu escrevi o x barra como sendo 172, o 200 e aqui o 119,5. Tudo bem? Sim, aí no final isso tudo deu 0,92. Esse valor aqui deu menos 1,45, e aí quando eu fui lá no R para calcular a probabilidade à direita dele, aí eu cheguei nos meus 0,92. Tudo bem? Beleza. Tá. Bom, para terminar, pessoal, já que a gente já está no finalzinho, deixa eu só calcular qual é a região crítica. A gente já fez a conclusão do teste, né? A gente concluiu que não rejeitava H0. Então, eu só quero calcular agora qual é a região crítica, para a gente ver que vai dar a mesma coisa, né? Como é que eu faço a região crítica? A região crítica, ele está associado à rejeição de H0. Então, olha, eu vou rejeitar H0 se somente se... Aqui, acho que essa anotação ficou estranha. A minha região crítica está associada à ideia da rejeição de H0. Eu vou rejeitar H0 se somente se eu observar, para a estatística de teste T, um valor maior do que Qzinho. Tá? E esse valor de Qzinho está associado ao nível de significância alfa de 5%. Então, para achar a região crítica, eu tenho que achar quem é o valor de Qzinho. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta. Então, eu vou usar o alfa, vou até colocar em azul. A gente está botando o alfa em azul. Então, o alfa é a probabilidade do erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdadeiro. Então, eu vou rejeitar H0, eu já escrevi aqui, né, que eu vou rejeitar H0 se o valor de T for muito grande. Se o valor de T for maior do que Q. Né, dado H0, aí dado H0 significa dado mi igual a 200. Esse valor aqui de cima. Tá? Esse alfa é 5%. Então, o que eu tenho que fazer é ir lá na TDStudent. Né? Eu vou usar até esse mesmo desenho, pessoal, para reciclar e não precisar desenhar a mesma coisa aqui embaixo. Então, ó, o valor de Q, ele deixa 5% de probabilidade à direita nesse gráfico da TDStudent. Se ele deixa 5% à direita, é porque ele vai deixar 95% à esquerda. Tá? Se ele deixa 5% de área à direita, ele vai acabar deixando 95% à esquerda, porque o total é 100% de área. Então, vamos lá no R para a gente poder calcular esse contínuo. Repara que agora eu quero achar o valor de Q. Né? E esse valor eu obtenho usando a função QT, tá? Do R. Então, eu quero o quantil de 95%, porque lembrando que o R sempre faz o quantil à esquerda. Então, eu quero o quantil de 95% à esquerda, usando número de graus de liberdade igual a 39, porque é o valor de n-1. Né? n-1 era 39, porque a minha amostra tinha 40 fulmanos. Então, olha só o valor do quantil da T. Deu 1,0
Então, aqui deu 1,6849, tá? Então, esse foi o valor observado para aqui. Então, a minha região crítica fica sendo a região dos valores de T maiores do que 1,6849. Ou, né, que é a mesma coisa, do que eu escrever assim, 1,6849 mais infinito. Tá? Então, é esse intervalo aqui que vale a minha região crítica. E aí, para eu concluir o teste, eu teria que ver se o valor observado de T, então, na amostra, né, se o valor observado de T caiu na região crítica ou não. Então, na amostra, observamos um valor de Tzinho igual a quanto que a gente observou? A gente observou o Tzinho menos 1,455, tá? Que é esse valor aqui, ó, que eu calculei. Menos 1,455, tá vendo? Então, observamos menos 1,455, que não pertence, né? Então, não pertence à região crítica. Logo, rejeitamos H0. Não, desculpa, logo não rejeitamos H0, porque não está na região crítica, né? Então, logo não rejeitamos H0. Né, ao nível de 5%. Ô, professor, qual foi a função do R que o senhor usou mesmo para calcular o p-valor lá em cima? Foi PT, vou botar aqui. Ah, tá. Tá? É porque o P te dá as probabilidades, né? Probabilidade acumulada, esse P é de probability. E o Q é o contínuo. Então, o P é a área e o Q é o contínuo, ou seja, é o valor no eixo X. Tá? Então, por isso que no p-valor eu usei essa função P. Tá? Então, ó, repara, pessoal, que deu a mesma coisa a conclusão do teste. E ela tem que dar, porque o teste é equivalente a fazer o teste calculando a região crítica ou calculando o p-valor. Tá? Então, assim, enfim, é o mesmo teste. Tá? Só muda a forma de calcular e com o p-valor eu consigo ter uma ideia melhor, mais informação. Né? Eu sei todos os alvos para os quais eu vou rejeitar e todos os alvos para os quais eu não vou rejeitar H0. Alguma pergunta? Acho que não, professor. Acho que tá tudo bem até agora. Ah, beleza. Bom, pessoal, então eu acho que eu vou parar agora, faltam 10 minutos, e não dá para começar um assunto novo, né? Mas então a gente terminou essa questão, né, essa 10.1, incluindo aqui uma pergunta sobre o p-valor, porque eu queria ilustrar para vocês que a gente pode usar o conceito de p-valor, né, até motivado pela pergunta, né, que vocês fizeram, a gente pode usar o p-valor para qualquer teste. Então esse aqui é um teste para média e a gente usou p-valor. No outro teste que a gente fez, que foi para proporção, a gente também conseguiu usar p-valor. Funcionou e deu certinho. Então, qualquer teste, a gente sempre pode usar o p-valor. E a minha tendência de agora em diante vai ser fazer os testes usando o p-valor, tá? Até para vocês treinarem mais. E eu também acho o p-valor um pouco mais fácil de fazer o teste. Porque basta você olhar para o valor, para a probabilidade, e comparar com o alfa. Então, assim, você acaba fazendo menos conta, né? E o teste fica um pouco mais imediato, eu acho. Você não precisa ver tanta coisa, tipo, eu vou olhar para o lado direito, vou olhar para o lado esquerdo. É só você comparar o p-valor com o alfa e sempre que for menor, rejeita, não importa se for bilateral, unilateral ou o que quer que seja. Tá bom? Ô, professor, eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu achei bastante bom a gente ter um momento da aula para fazer questões mesmo, que nem essa que o Sim. senhor trouxe. Dá para ter uma outra visão. Uhum. Eu posso fazer com o conteúdo da próxima aula também. Porque na próxima a gente vai ver mais um teste, que é o teste de independência, e eu posso fazer exercício também com vocês. E também tem as monitorias, né, pessoal? Que acontecem aí toda semana, que também é legal de vocês assistirem, porque vocês conseguem fazer exercício.
Mas eu vou preparar exercício para a próxima aula também, para mostrar para vocês. Sim, as monitorias ajudam bastante mesmo, professor. Ah, que bom, que bom. É sempre bom, né? Porque não tem como, né, gente? Tem que fazer exercício, porque senão fica muito difícil. E o conteúdo também é bem corrido, né? Eu, pelo menos, acho que a ementa de vocês é muito grande. Então, assim, fica um pouco complicado, né? A gente sempre tenta fazer exercício durante a aula, e faz pelo menos os dos slides, né? Mas eu reconheço que não são muitos. Então, sem a monitoria, né, fica bem difícil. Muito legal, que bom que vocês estão aproveitando para os exercícios nas monitorias, mas na aula que vem eu mostro mais exercícios também para vocês. Eu acho que aqui também tem mais um de independência, essa parte aqui que fala da germinação das plantas. Então, depois eu posso fazer com vocês também, tá? Bom, pessoal, então é isso. Lembrando, né, da lista de exercícios, depois eu vou colocar lá no Ado, e vocês podem ver esses exercícios aqui pelo Classroom também, tá? Não, isso aqui é da outra turma. Eu coloquei aqui em conteúdos extras, tá? Então tem lista de testes de hipótese, só lembrando que eu não vou corrigir essa lista. É mais para vocês terem exemplos para conseguirem treinando a partir de agora já os exercícios, e depois eu vou colocar lá no Ado, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Uma boa semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau.